Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Linux Solutions. Exatamente, hoje com a Adiel. O Adiel já está chegando já, pessoal. Coloca no chat ali onde vocês são, o seu nome de vocês, o que vocês fazem e também a cidade que vocês estão agora. Está frio. Está frio na cidade de vocês, que a gente está em junho aqui no Brasil, né? Deve estar frio aí, algumas cidades devem estar frias, né? Vamos ver aí quem está frio aí. Fala quantos graus está na... Deixa eu pegar aqui no celular aqui, 16 graus em Campinas. 16 graus. Fala aí para vocês aí, pessoal. O pessoal que já está no chat aí, ó. Já está acompanhando a gente aqui, ó. Evaldo, Osmar, Gino, Bruno Silva, Gilberto Nunes, Pedro Silva. O Adiel já está entrando já. Ele teve só um probleminha, coisa de informática, né? Ele entrou com o Firefox aqui para apresentar para a gente melhor o Chrome. E aí ele entrou, no Firefox não funcionava um negócio lá de fundo de tela, né? Eu falei para usar o Chrome e aí ele entrou no Chrome. Aí travou a máquina, travou a câmera dele. Aí tá rebutando. Pessoal, coloca aí no chat ali, ai, Bruno, como é que tá aí, Salvador? Bruno, você faz o que da vida? Coloca o que vocês fazem aqui, coloca nome, cidade e o que você faz da vida. E se quiser, coloca quantos graus está na sua cidade aí para matar o pessoal de inveja aí, né? Quantos graus está na sua cidade aí? Fala pra gente aí, né? Fala aí quantos graus estão na cidade de vocês aí. O Adiel já está entrando aí. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Tripé da segurança, pessoas, processo, tecnologia. Tá, o Adiel já está chegando também. Vou botar aqui uma... Enquanto esse pessoal, tá bom o som? Tá bom o som? Tá bom? Coloca no chat aí, pessoal. O nome de vocês aí. Bom dia, Gino. Seja bem-vindo. Compartilhar a tela aqui, ó. Compartilhamento de tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui para vocês. Vou botar isso aqui como fundo de tela aqui para a gente, ó. Pra gente bater papo aqui. Deixa eu ver se fica bom aqui para você. Ah, tem um negócio o tal de F11 lá. Pronto. Mas não ficou bom, não. O F11 ficou, mas não ficou legal, porque a imagem não é grande, né? Deixa eu botar uma imagem maior aqui para vocês. É um fundo aqui para vocês de tela aqui. Enfim, vou compartilhar a tela aqui. Edivaldo Contagem. Coloca aí a cidade de vocês aí, quantos graus tá? Quantos graus está aí na cidade de vocês? E vou botar um fundozinho de tela aqui, só para a gente ter um fundo de tela aqui. Tá? Vou falar, Salvador 20. Seja bem-vindo. 27º, seja bem-vindo, Bruno. A gente se conheceu aí em Salvador, né? Falando um pouquinho de câmeras aí, bem legal. Bacana. A gente já vai começar já. O Adiel já está entrando aí. Em breve ele vai entrar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança. Deixa eu abrir aqui, ó. 13 graus, Gino, 13 graus aí. 13 graus em São Paulo, é. O negócio tá brabo. O negócio não tá fácil não, viu? O negócio não tá fácil não. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho aqui as coisas do minha colinha, né? A gente vai começar já a nossa reunião aqui. Nosso webinar, né? Deixa eu... Gente, o que aconteceu? Você sabe que às vezes 14 graus ali de volta. Ô, Bruno, quantos graus está em Salvador? Eu tô querendo saber quantos graus está em Salvador enquanto o Adiel não chega aqui. Deixa eu perguntar alguma coisa para vocês aqui. Alguém conhece o CIEM Oazo? Vou botar aí para vocês no chat aí. Aqui tá frio. Ó.
Legal. Muita gente não conhece aqui. Estou vendo aqui, 66% conhece, 33% não conhece. Bacana. 14 graus de Valdo. Não, em Contagem. O que eu estou querendo saber, Bruno, responde para mim. Quantos graus tem em Salvador? Estou nessa curiosidade. Pessoal, metade conhece o ASO, outra metade não conhece o ASO. Né? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês aqui. Ó, 40% conhece, 60% não conhece. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Essa é a outra pergunta que eu vou fazer mais para frente. Né? Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Enquanto isso, o Adiel já está chegando, né? Gente, será que esse garoto está vivo? Ai, meu Deus, vamos que vamos. Pessoal, vamos começar aqui. É um grande prazer a gente estar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre segurança, né? Segurança e processos, né? Eu vou começar respondendo um pouquinho sobre o ASO, né? Falando um pouquinho sobre a ferramenta ASO, né? Hoje é uma ferramenta que tem uma parte de CIEM, que é Security Information Event Management, e XDR, Extended Detection and Response. O que é isso? É uma ferramenta que você instala na sua rede, tá? É open source, totalmente open source, que ela oferece uma visão completa em tempo real de segurança do seu ambiente. Você precisa instalar o ASO, né? E depois você consegue ter um controle e uma visibilidade completa do seu ambiente na parte de segurança. Tá? Então, você consegue... por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, é um X9. Ó, o Gino está nos Nessos. Mas o Nessos... o Salvador está 27 graus, tá, beleza. Ô, Gino, pode botar as perguntas aí que eu estou anotando, tá? Então, é o seguinte... O ASO é mais que o Nessus, tá? Porque o Nessus basicamente só vê a vulnerabilidade ali, o ASO vê a vulnerabilidade, vê se alguém invadiu, vê se tem algum malware na máquina, vê se tem alguém que, de uma forma ou de outra, trocou alguma coisa na máquina, trocou um arquivo, um diretório, alguma coisa assim, né? Na máquina, tá? E também é o seguinte... por exemplo, na questão do governança, risco e conformidade, né? Como é que o ASO pode ser um aliado estratégico? Né? Muitas pessoas se perguntam, né? Tem muitas empresas que implementam governança, risco e conformidade, né? O que está acontecendo? Como é que o ASO pode lidar com essa questão, né? Então, essa é uma excelente pergunta também. Na verdade, o ASO é um divisor de águas para conformidade, né? Porque como ele oferece um monitoramento contínuo, que são absolutamente essenciais para ISO 27001, né? Você tem a visibilidade necessária para saber que toda a parte de segurança está funcionando, tá? Então, você consegue fazer isso de alguma maneira, né? O Adiel mandou mensagem que está chegando, está entrando. Está entrando. Quando ele entrar, eu vou... Quando ele entrar, pessoal, eu vou falar que ele é bom de segurança, mas de Chrome ele não é, de browser ele não é. Então, pessoal, terminando aqui, continuando aqui, só para a gente... né? Então, o ASO hoje é uma ferramenta que você consegue implementar uma governança, risco e conformidade. Né? Você consegue atender os rigorosos requisitos da ISO 27001. Tá? Então, consegue ter uma visibilidade necessária para você provar as práticas de segurança. Né? E, por exemplo, com relação ao NIST, CSF, né, que é o framework, né, o ASO consegue implementar os 5 pilares do NIST. Tá? O NIST é uma bússola e o ASO consegue se alinhar a ele. Né? Fornece uma visibilidade em tempo real e uma detecção proativa de ameaças. Né? Então, ele consegue identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Desculpa. Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, né? Que é justamente os 5 pilares do NIST, né? Identificar, você identificou a ameaça. Proteger, você bloqueia. Detectar exatamente o que é.
responder à altura e recuperar caso precise, né? Então, o ASO consegue fazer isso. Depois eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta ali, caso alguém tenha interesse ali de alguma coisa, né? E tal. Então, vamos lá. Continuando. Uma outra pergunta que o pessoal fala muito, né? O Syscontrols é conhecido por ser um guia prático, né, para segurança, né? Então, por exemplo, como é que o ASO consegue também se integrar ao Syscontrol? O ASO é um facilitador para o Syscontrol, né? Como ele automatiza a coleta e logs na área de eventos, né? Que você consegue fazer muitos controles críticos. Então, pensa na automação como um acelerador, né? Então, ele garante que você esteja coletando e analisando as informações certas para fortalecer suas defesas de forma eficiente, liberando sua equipe para focar em tarefas mais estratégicas. Então, você consegue ficar mais focado em coisas mais estratégicas, né? Ele faz operacional, tá? Ele consegue... Agora, tadinho da Diel, ele está atualizando o computador. Tadinho, ele teve... hoje foi o azar dele. Então, continuando, pessoal. Então, pensa nessa automação como se fosse um acelerador, né? Ela garante que você esteja coletando e analisando as informações certas para fortalecer a sua defesa de forma eficiente, liberando a sua equipe para focar mais tarefas mais estratégicas. Então, por exemplo, outra coisa, com cenários de ameaças avançadas, como, por exemplo, mitre-ataque, né? Técnicas de atacante. Qual o papel que o ASO pode fazer? O mitre-ataque, na verdade, é um manual de táticas de ataque, né? E o ASO ele consegue mapear esses ataques e consegue identificar. Então, por exemplo, tentar fazer aquele phishing, tentar entrar com ponto e vírgula ali naqueles campos, né? Tentar fazer brute force ali, tentar quebrar uma senha ali com várias tentativas de senha, um SSH de repente, um RDesktop. Então, o ASO ele consegue identificar tudo de maneira que você consegue facilmente, né? Você tem essa identificação e você consegue ter a mitigação, né? E também, assim, uma pergunta que as pessoas sempre perguntam muito, né? Além dos frameworks, como o ASO contribui também para a gestão de risco mais proativa, né? Então, por exemplo, a gestão de risco é o coração da segurança. Por exemplo, a gente administra riscos, tá? Então, a gente administra riscos no dia a dia. Então, o ASO impulsiona isso significativamente, porque ele oferece insights sobre essas vulnerabilidades e ameaças e consegue ver, olha, você está com a vulnerabilidade tal, você está com essa ameaça. Então, você consegue ter uma gestão de risco proativa. E com essas informações, as empresas podem tomar decisões mais informadas e priorizar ações. Olha, Diel, Diel, tudo bom? Bom dia, gente. Tudo bom? Olha, Diel é bom de segurança, mas de Windows e browser não. Desculpa, Diel, tem que ir de você. Ele foi trocar de browser ali, aí não deu certo a câmera, rebootou, aí o Windows atualizou, né, Diel? Foi uma confusão, Pessoal, mas já está de volta. Peço desculpa aí para todo mundo que chegou antes. Aconteceu esse problema técnico um pouco antes de entrar. E tem uma informação engraçada, Paulo, porque eu trabalhei com Linux nos meus desktops durante muitos e muitos anos. Eu mudei para Windows um pouquinho mais de um ano. E aí acontecem essas coisas. Antes de entrar no webinar, fui trocar de browser e realmente travou a câmera. Tive que reiniciar a máquina e ainda por cima ela resolveu instalar atualizações sem o meu consentimento. Enfim, está tudo resolvido e agora a gente continuando aqui, para a gente continuar o nosso clima aqui. Vamos lá. Então, uma pergunta que eu ia perguntar muito, né? Como é que o ASO, além dos frameworks, a Diel, contribui... Não, antes de eu fazer a pergunta, se apresenta rapidamente aí para o pessoal, 1 e 2 minutinhos aí, porque é legal, né? Como você acabou se apresentando, acho que é interessante. Tá, perfeito. Agora, com mais tranquilidade. Bom dia, gente. Eu sou o Adiel, eu sou o CIO da Nuvim, é uma empresa de segurança da informação. Nós trabalhamos com GRC, certo? E também com foco em software livre. Por exemplo, a gente utiliza o ASO para implementar um processo de segurança na sua empresa, baseado nas metodologias que tem disponíveis. Quais são essas metodologias? ISO 27001, NIST CSF,
syscontrols e análise de ameaças com o Mitre-Ataque. Basicamente, este é o serviço que a gente faz, certo? Amparado por tecnologias de software livre. Beleza, tranquilo. Agora a pergunta, vamos entrar na pergunta ali, né? Além desses frameworks, né? Como o ASO pode contribuir para uma gestão de risco mais eficaz e proativa dentro de uma organização, transformando uma vantagem competitiva, né? Certo. O ASO, ele permite, conforme eu estava falando, ele permite que você siga uma metodologia de segurança da informação. Como que ele contribui para a gestão de riscos e transforma isso em vantagem competitiva? Ele te ajuda a analisar qual que é a postura de segurança da sua empresa, baseado em alguns desses frameworks, por exemplo, o syscontrols, que tem ali o que você pode implementar de configuração segura nos seus sistemas. Ele te ajuda a ver o que você pode melhorar, o que já tem implementado. Ele te dá essa visão, isso aí serve inclusive para auditoria, para conformidade. Ele monitora também alertas que acontecem nesses sistemas. Por exemplo, se tiver um invasor tentando entrar em algum desses sistemas, quebrando um usuário e senha, o ASO ele vai te informar isso aí em tempo real para você tomar uma ação corretiva. Inclusive, se você configurar, você consegue automatizar uma ação corretiva no ASO. Então, ele permite com que você monitore a sua infraestrutura completamente e que você crie um processo completo de inteligência de ameaças. Perfeitamente. A próxima pergunta aqui é uma parte, né, para falar da parte da Dion. Quais seriam os benefícios mais tangíveis do uso do ASO para a conformidade regulatória, né? Como é que ele pode ser usado para melhorar a resposta a incidentes, que é um momento crítico de uma empresa, né? Certo. O ASO, conforme eu disse, ele te permite ter uma visibilidade completa do seu ambiente, certo? E a partir disso, na resposta de incidentes, por exemplo, ocorreu um incidente na sua empresa. Como que você faz para ter uma resposta efetiva a incidentes? Você precisa saber o que aconteceu, por que aconteceu e de onde que veio isso aí. Então, a partir do ASO, você consegue monitorar o seu ambiente, tá? Por alertas. Você consegue monitorar a integridade de arquivos dos seus sistemas. Você consegue monitorar também a auditoria desses seus sistemas. Então, ele vai te dar uma visão bem completa para que você analise esses dados, para que você consiga cruzar estes dados e, a partir daí, você monta todo o seu plano de resposta a incidentes. E depois que você responder ao incidente, então você pode se recuperar desse incidente. Mas o ponto crucial aqui é o quê? É que você precisa saber o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu. Você precisa de ter essas informações para que você consiga responder efetivamente a esse incidente e, posteriormente, se recuperar desse incidente. E o ASO, ele é um mapa. É como se você tivesse um guia experiente com um mapa para você poder navegar no labirinto de segurança da informação. Ele vai viabilizar todas essas informações para você. Legal. Uma outra pergunta aqui, no caso, eu estava pensando aqui, né? Vamos dizer que alguém pensa em adotar o ASO, né? Ele pode ser integrado ao ambiente TI já existente, que muitas vezes é complexo, cheio de sistemas legados? Sim, o ASO ele pode ser integrado a estes sistemas. Ele tem os agents que você pode instalar nos sistemas. Os agents são leves, são fáceis de instalar e de configurar. Inclusive, você consegue com facilidade configurar a comunicação desses agents com o seu servidor ASO de forma segura. E para aqueles ativos que você não consegue instalar os agents, por exemplo, um roteador, então você consegue monitorar de outras formas. O ASO ele foi arquitetado para funcionar com a maioria dos sistemas existentes, com a maioria dos equipamentos existentes. Isso inclui, inclusive, sistemas legados.
onde você consegue, com o modelo que o ASO foi arquitetado, você consegue integrar com praticamente qualquer sistema. Legal. Uma outra pergunta que me vem muito à mente, né? Essa questão da integração que você falou, né? E quais os desafios mais comuns quando implementa o ASO, assim, por exemplo? O desafio mais comum pode ser a implementação em si, definir qual que é a arquitetura ideal do ASO para a sua empresa. Por exemplo, em alguns cenários você pode utilizar o ASO com todos os componentes dele em um único servidor. Se você precisar de um setup maior, então é ideal que você segmente os componentes do ASO em servidores diferentes. Por exemplo, o ASO Server. O que ele faz? O que esse componente faz? Ele gerencia todas as informações que chegam dos agents, porque os agents eles ficam coletando informações dos seus ativos de rede para transformar isso aí em dados úteis, em dados que você pode utilizar para a sua gestão de ameaça. Então, o ASO Server faz isso. Tem o outro componente, que é o ASO Indexer. Ele indexa essas informações e ele as fornece para o ASO Dashboard, que é onde você pode consultar essas informações. Sem entrar em maiores detalhes, para simplificar aqui a explicação, basicamente é isso. O ASO é dividido em componentes. Isso aí tem que ser avaliado antes da implementação. O outro passo é o que a gente já estava falando aqui um pouco, que é integrar o ASO com os seus sistemas. É verificar se o seu sistema, se ele suporta lá o ASO Agent. Se suportar, então você faz essa integração para ter a coleta de dados e o transporte de dados seguro do agent, do sistema que está sendo monitorado, para o servidor o ASO. Caso este ativo de rede seja um roteador que não suporte o ASO Agent, então você faz a integração de outra forma, como, por exemplo, SSH, uma das formas que você pode fazer. O outro desafio comum também é decidir como que o ASO se encaixa na sua empresa. O ASO é uma ferramenta poderosíssima, ele eleva o nível de segurança da sua empresa, só que para isso é ideal que você esteja seguindo alguma metodologia de segurança. Por exemplo, a ISO 27001 para compliance ou o NIST CSF para proteção. A gente falou um pouquinho disso já. É importante, né? O ASO é só ter né? Importante é ter o framework também, né, Adil? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui para a gente ter uma celeridade aqui. A pessoa implementou, e aí? Como é que ela continua entregando valor ao longo do tempo? Acompanhando essa evolução das ameaças. Como é que funciona isso? Certo. Novamente, vocês falaram sobre as metodologias, só dando uma reforçada. A metodologia de segurança, você vê o que dela faz sentido para a sua empresa. E aí, dentro desse contexto, já respondendo a sua pergunta, Paulo, o ASO, como que você pode integrar, como que você pode monitorar a sua empresa ao longo do tempo, para que ele realmente seja efetivo? Indo aqui para um exemplo prático. Lá na metodologia, você identificou que a sua empresa ela precisa de um processo de gestão de vulnerabilidades. E aí você monta o processo baseado na metodologia, de acordo com a realidade da sua empresa, certo? Só que para isso você vai precisar de uma ferramenta para ter a visualização e a gestão dessas ameaças da sua empresa. Então o ASO ele permite com que você visualize quais sistemas estão vulneráveis, ele permite com que você classifique esses sistemas e ele também classifica as vulnerabilidades para você. E aqui bem objetivo, relativo a vulnerabilidades, qual vulnerabilidade precisa ser corrigida antes? Uma vulnerabilidade crítica em um sistema que é crítico para a sua empresa ou uma vulnerabilidade crítica, mas em um sistema que não tem tanta importância para a sua empresa? A vulnerabilidade crítica no sistema crítico precisa ser corrigida antes, porque isso pode ter um impacto negativo exponencial no seu negócio. A partir do ASO, você tem essa visualização. E aí, no seu processo de gestão de vulnerabilidades,
Você consegue lá definir qual que é o risco que aquilo apresenta ao seu negócio, e então definir uma estratégia para mitigar esses riscos. Certo. Falando em manutenção, quais seriam as melhores práticas para ter um investimento duradouro? As melhores práticas são, de fato, você manter o seu ASO atualizado, você monitorar também o seu servidor, o ASO, você ter um processo para implementação e para gestão desse servidor, o ASO, e você ter também um processo de segurança da informação implementado na sua empresa, que vai ser complementado pela ferramenta. Eu citei aqui na pergunta anterior um exemplo de gestão de vulnerabilidades que pode evoluir para uma gestão eficaz de riscos, para você saber o que realmente faz sentido para a sua empresa, o que apresenta o maior risco ao negócio e o que precisa ser mitigado antes. O módulo de gestão de vulnerabilidades é um deles. O ASO tem outro módulo também, que é o quê? Que é o de gestão de configuração de ativos, para que você melhore a configuração dos seus ativos, para que eles fiquem mais seguros. E aqui, dentro dessa pergunta ainda, pode ser que a gente fale a respeito desse assunto em outras, mas o ASO também, ele permite com que você visualize como que um atacante, um hacker, está tentando entrar na sua empresa, e ele mapeia isso para as táticas e técnicas do Mitre Ataque, que é um manual do mundo real, com táticas e técnicas que hackers podem usar para entrar na sua empresa. Então você consegue ter essa visibilidade do que um hacker está usando para entrar na sua empresa, para que você mitigue aquilo ali com objetividade, com assertividade. Legal. E você acha que o ASO também ele pode escalar para centenas ou milhares de dispositivos? Essa também é uma excelente pergunta, Paulo, e a resposta é sim. E dentro um pouco do que eu falei aqui anteriormente, você tem a opção de instalar o ASO com todos os componentes em um único servidor, caso faça sentido, caso isso se encaixe no seu modelo de negócio, na sua empresa, certo? E você tem a opção também de separar os componentes que formam um servidor ASO em servidores separados. E isso aí permite com que você escale para centenas, milhares ou dezenas de milhares de dispositivos. Porque aí você vai ter redundância, você vai ter autodisponibilidade, você vai ter um balanceamento de carga também. Então, respondendo objetivamente, o ASO ele foi projetado para qualquer tipo de ambiente. Legal. Inclusive lá no site do ASO eles têm clientes muito grandes, né? Acho que é PayPal e outros clientes muito grandes, né? Tem Cisco, tem vários outros. Legal. Quem se interessou para dar o próximo passo, qual é o suporte disponível para auxiliar na implementação e uso contínuo do ASO, garantindo que ninguém fique desamparado? O ASO ele tem uma comunidade ativa muito forte, inclusive entre várias outras vantagens. A vantagem do software livre e de código aberto, comumente conhecido como gratuito, é a comunidade que é muito grande. A documentação do ASO ela é bem completa. Tem também os parceiros que implementam o ASO, que gerenciam isso para você, como, por exemplo, a Linux Solutions com o Paulo, a Nuvim comigo, a Diel. Então, você não fica desamparado, porque você tem documentação, você tem a comunidade ativa e você também tem os parceiros que podem implementar o ASO na sua empresa, gerenciar isso aí para você e te ajudar a implementar, gerenciar e melhorar continuamente o seu processo de segurança da informação, baseado nas metodologias que já foram faladas, que é o quê? A ISO 27001 para compliance, NIST CSF para segurança de nível global, SysControls para implementação imediata de controles de segurança, o Mitre Ataque para análise de ameaças. Tudo isso baseado no ASO. Bacana. Você realmente, o ASO realmente é uma ferramenta assim, eu costumo dizer o seguinte, você tem um Fire e tem um antivírus, ok, você tem ali um basicão.
o ASO vai passar você para o próximo nível, né? Enquanto o pessoal está fazendo algumas perguntas ali, eu vou abrir rapidamente o site do ASO, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Vou deixar aqui na tela aqui para vocês também, botar no link aqui no chat, tá? E Luiz, a gente vai até fazer essa pergunta, depois a gente pode entrar em contato contigo, sim. Mas então assim, basicamente o ASO ele é totalmente open source, tá? Não tem nenhum custo associado a ele. Vou baixar na internet, vou abrir o YouTube e vou aprender e fazer funcionar. Você pode fazer, você está liberado, eles ganham dinheiro com serviços e com treinamento. O que você ganha com o Adiel ou com a Linux Solutions, com o Paulo, são expertise, né? A Adiel é especialista em segurança, então ele vai avaliar todo o seu frame, toda a sua parte, vai determinar um framework para você usar e eu vou fazer a implementação. Então tem essa dupla aí de você vai ter altamente protegido. E aqui você mostra aqui que você é um XDR consciente. Então, basicamente isso. Nós mesmos já usamos e implementamos o ASO há cerca de 3 anos, não sei nem quanto a Adiel faz, né? E já implementamos em pelo menos 20 clientes, inclusive bancos e instituições financeiras. Estão muito satisfeitos, tá? Porque qualquer software parecido com o ASO, você cobra aí caríssimo, né? Tem um que é o Splunk, que é concorrente, que foi comprado pela Cisco, e no dia que ele foi comprado, saiu um tweet, foi comprado, sei lá, por não sei quantos bilhões de dólares. Aí o tweet estava escrevendo assim, eu não sei se a Cisco pagou esse valor ou só está renovando o Splunk dele anualmente, de tão caro que ele é, tá? Então, realmente, assim, hoje o ASO é uma ferramenta que você tem que ter na sua rede. Hoje em dia, assim, você está funcionando, tudo bem, você põe um Zabbix, um NAS, alguma coisa assim. Mas o próximo nível é o seguinte, você está funcionando, você está seguro mesmo? A gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana sendo atacado. Hackers russos, hackers chineses, hacker brasileiro, todo mundo. Porque a pessoa está ali querendo o quê? A pessoa está querendo informação, está querendo um dinheiro fácil. Entendeu? Infelizmente, é a realidade. Assim como você constrói hoje uma casa e você tem que botar ali um porteiro, uma câmera, infelizmente é a realidade que a gente vive, né? Então é o seguinte, uma pergunta do Levi aqui, pessoal, vai fazendo as perguntas que a gente vai falando. Pode ser integrado com legados, por exemplo, com Proxmox e PFSense, é possível? Sim, é possível. Legal. A implementação do Luiz, a implementação pode ser feita totalmente de forma remota, provavelmente com 16 servidores, é um prazo muito longo para a implantação. Essa eu posso... Se você quiser, também posso complementar, João. Fica à vontade. Tá. Deixa eu só responder a pergunta do Levi, se ele pode ser integrado com legados, por exemplo, Proxmox e o PFSense. O ASO, e aproveitando um pouquinho a resposta do Paulo também, eu vou contextualizar algumas coisas para vocês. Eu trabalhei durante muito tempo com o Qualys, eu sou certificado em Qualys, tá? É uma plataforma de gestão de vulnerabilidades, tem alguns outros módulos, certo? Faz isso tudo, mas conforme o Paulo estava falando, isso aí geralmente fica muito caro. E para você ter acesso a esses módulos, você precisa pagar por cada módulo, ao que o licenciamento te permite. Então, o ASO, ele sendo uma plataforma open source de código aberto, você tem acesso a todos os módulos que você precisa para a sua empresa sem ter que pagar por isso, sem precisar do licenciamento por isso, tá? Essa é uma grande vantagem dele. Aproveitando a resposta do Paulo. Respondendo a pergunta do Levi, se ele pode ser integrado? Pode sim, porque pelo fato do ASO ser software livre, de código aberto, o que ele te permite? Diferente lá de um Qualys da vida, que além de você ter que pagar para ter acesso aos módulos, você fica refém do que a ferramenta te oferece, que é uma caixa fechada. Com o ASO, não. Com o ASO é diferente. Você consegue flexibilizar as suas configurações. Então, respondendo a pergunta do Levi, sim, você consegue integrar com Proxmox e PFSense. E para todos aqueles ativos que o ASO não se integra nativamente, de forma automática, com a configuração padrão dele, você consegue provavelmente fazer uma integração a partir da flexibilidade que o ASO te fornece. E respondendo à pergunta do Luiz, ele pode ser implementado de forma remota? Pode sim, certo? A gente tem acesso remoto ao servidor,
faz toda a configuração, e aí o Paulo pode me ajudar a responder isso aí. Você faz a configuração lá do servidor WASO, e aí o cliente faz a configuração dos ativos que vão ser monitorados, para que eles se comuniquem no servidor WASO. Perfeitamente. Tá. Então é isso que acontece. Luiz, depois a gente pode procurar. A gente, em média, em 1 a 2 meses, a gente já tem isso pronto aí, configurado. Claro que vai depender do quanto você vai querer aí de configurações, de coisas específicas, né? Enfim, você vai tá implementando isso. Tem uma pessoa que perguntou sobre o Nessus. Qual é a diferença, Gino? Qual é a diferença do Nessus para o WASO, por favor? Certo. Essa é uma excelente pergunta, certo? O WASO, ele é uma ferramenta poderosa que você vai utilizar para gestão de inteligência de ameaças da sua empresa, certo? Ele vai monitorar, por exemplo, o nível de configuração de segurança dos seus sistemas, tá bom? Para vocês terem ideia, seja servidor Windows ou Linux, as configurações padrão que eles vêm, tem muita coisa insegura. Então, você fazendo uma configuração segura, você eleva exponencialmente o nível de segurança desses servidores. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. As primeiras versões do ransomware, elas se aproveitavam de uma vulnerabilidade no Windows, no protocolo SMB, que é o de compartilhamento de arquivos de versão 1. Tá? Isso aí no Windows Server 2008. E muita gente estava usando o SMB versão 1, sendo que já tinha as versões 2 e, em alguns casos, a 3 disponíveis. Apenas com uma configuração no Windows você se protege de um ataque de ransomware. E tem várias outras configurações para quem usa o Active Directory. Por exemplo, ataques ali de quebra de senhas. O hacker ele coloca lá um dispositivo para escutar a sua rede e quebrar essas senhas. A partir dessas configurações seguras, você consegue configurar níveis de transmissão dessas senhas entre a rede, nível de criptografia mais elevados, que vão aumentar exponencialmente o nível de proteção contra esses ataques. Configuração de autenticação de usuário para bloqueio dessa conta após determinadas tentativas falhas de autenticação. E uma infinidade de outras configurações que você pode fazer para proteger o seu sistema. O WASO, ele monitora isso, ele te mostra o que está inseguro, e aí, a partir disso, você consegue elevar o nível de segurança dos seus sistemas. E uma observação, isso aí baseado nos frameworks que tem disponíveis, tá? Você não precisa fazer isso de cabeça. Se você souber fazer de cabeça, eu fiz durante muito tempo, isso é muito bom, mas tem um framework que te orienta para que você faça isso. Ele te fala lá qual que é a configuração, para que ela serve e como que você ajusta essas configurações nos seus sistemas. Linux também tem várias, certo? Por exemplo, o atacante entrar no sistema desse, ele ler informações sensíveis, que com configuração você consegue proteger, certo? Isso é uma parte, tá? A gestão de configuração. O WASO permite gestão de vulnerabilidades, certo? Para que você identifique, para que você classifique os riscos presentes na sua rede, certo? E o WASO também, ele monitora lá o seu ambiente para ver o que está acontecendo. A partir desses eventos, ele faz automaticamente o mapeamento para as táticas e técnicas do Mitra Ataque, para que você saiba como, por onde e quando que um hacker está tentando entrar na sua rede, para que você tenha essa visão holística muito clara e para que você trace um objetivo assertivo para mitigar esses riscos. Então, o WASO ele te permite essa visibilidade total do seu ambiente. Mas tentando resumir um pouquinho aqui, Adilson, que te contar, mas tentando... O Nessus só faz isso aqui só. O Nessus só faz isso aqui. O WASO faz isso aqui tudo. O Nessus só faz isso aqui. E tem versão paga e gratuita. Entendeu? Então, assim, o WASO ele tem tudo.
ele tem configuração de ambiente para saber se o ambiente está inseguro, detecta malware, integridade de arquivo. Sabe o que é integridade de arquivo? 99% das invasões de Linux e Windows, não é isso, Adiel? São feitas porque alguém alterou, etc. Update, etc. Share do registro do Windows. 99% das invasões são feitas porque alguém alterou um arquivo ou um diretório importante do sistema. Eu não falo 100%, porque nada na vida é 100%, né, Adiel? Mas 99% são invasões. E o ASO, ele monitora, assim que alguém alterar o Shadow, o PassWD, adicionar um programa no Linux, remover o programa do Linux, entrar no registro, alterar o registro do Windows, instalar um programa no Windows, ele avisa. Não é isso, Adiel? Avisa. Ele é fantástico nisso. Tem o Threat Hunting também, análise de logs, que ele armazena os logs, vulnerabilidade, detecção, resposta a incidente, ele tem uma parte de resposta a incidente, a questão do compliance regulatório que o Adiel falou, consegue também higienizar a máquina, segurança de container, ele consegue também ver a questão de segurança em nuvem, ele consegue checar AWS, Azure, Google, ele consegue fazer Office 365, então se você tem o Office 365, você pode conectar nele, pode descobrir quem trocou senha, quem colocou o usuário, quem removeu o usuário, na nuvem quem adicionou conta, quem criou máquina, quem removeu máquina, quem criou S2, S3. Imagina você ter uma nuvem, você dá o acesso para um funcionário seu e qualquer coisa que ele fizer, ele criou um S3, criou um bucket, criou qualquer coisa, você tem acesso. Não é isso, Daniel? Você pode me complementar também, que você é mais técnico que eu. É isso mesmo, Paulo. A sua observação, muito bem fundamentada, muito bem-vinda. Em resumo, o ASO ele é uma plataforma completa, vai te dar uma visibilidade total para que você tenha lá o seu processo de inteligência de ameaças. O Nessus, conforme o Paulo falou, ele vai te dar apenas o Vulnerability Detection na sua rede. Com o Nessus, você consegue escanear os seus ativos, ver quais desses ativos estão vulneráveis e você consegue também, a partir do Nessus, em alguns casos, explorar essas vulnerabilidades. Então, finalizando aqui, enquanto o ASO ele é uma plataforma para gestão de inteligência de ameaças, o Nessus ele é mais focado para pentest. Exatamente. Pessoal, é isso. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Deixa os seus contatos aí no chat, né? Vou botar meus contatos também, pessoal, quem quiser aqui, tá? Vou botar meu e-mail aqui, Comercial Linux Solutions. Quem quiser procurar, fica à vontade aí, tá? Enfim, a gente vai entrar em contato também. Quero agradecer a presença do Adiel, que é um cara fera em segurança. Só tem problema com o browser, né? Eu vou te zoar para sempre isso aí. Pois é. Às vezes eu penso em voltar pro... Na verdade é o seguinte, o cara consegue proteger um monte de coisa, mas o browser dá problema. É uma brincadeira, né? Acontece, são coisas de informática, né? Mas, enfim, podia ter acontecido comigo, qualquer pessoa. Então, pessoal, muito obrigado quem assistiu, tá? O webinar foi ótimo, acho que teve muito conteúdo. Nós tivemos 60 pessoas inscritas e tem 15 pessoas na sala, né? Então, vamos botar esse lado para funcionar. E quem não tem, eu vi alguns são nossos clientes, outros podem ser também, pode ser do Adiel também. Vamos botar isso para funcionar, vamos entrar em contato aí e vamos botar essa segurança, melhorar a segurança das empresas. É uma ferramenta gratuita, né? Não precisa ser com a gente, pode ser de graça, pode ser você mesmo fazer, mas vamos divulgar isso, né? Tem tanta ferramenta boa aí que funciona bem, que as pessoas elas querem e precisam disso, né? Precisam da segurança, precisam melhorar a segurança, né? Eu acho que segurança hoje é fundamental, né? Hoje em dia, quem tá voando sem segurança é complicado, né, Adiel? Imagina, a pessoa tá voando sem segurança. Não tem como, né? É difícil, né? É difícil isso aí, né? Isso aí não é para voar sem segurança, né? Você tem que voar com segurança, né? É verdade? Sim. Já quer deixar um recado final aí, porque usar o ASO? Deixa o seu recado final aí, fica à vontade. Tá. Pessoal, a gente espera que o conteúdo que nós fornecemos para vocês ajudem vocês de alguma forma. O Paulo deixou os contatos dele aí, fez ponderações importantes, interessantes para a gente. Eu espero que as minhas tenham sido também. Caso vocês precisem de algum suporte após esse webinar, o
O Paulo deixou o contato, eu deixei meu contato. Deixei aqui também 2 posts no blog da Nuvim que podem complementar o papo que a gente teve aqui, certo? Nós temos mais conteúdo a respeito disso. E finalizando, por que as empresas devem utilizar o ASO? O ponto fundamental, segurança, antigamente, era visto como algo... A empresa que tinha segurança, ela se destacava no mercado, ela era diferenciada. E hoje isso é diferente. Hoje segurança é obrigatório que você tenha segurança na sua empresa. Por quê? Porque se você sofrer um ataque cibernético, se você tiver um vazamento de dados, o número de passivos legais que você pode tomar é ilimitado, tá bom? Você nem não tem o prejuízo oriundo desses passivos que você vai ter, né, que são processos, pode ser muito grande. Você vai ter prejuízo à imagem da sua empresa. E tem mais um detalhe que eu imagino que não foi falado aqui, mas é um tema que ele acaba... Reputação, né? Que a LGPD, porque segurança da informação agora não é mais algo que você faz porque você precisa, porque você quer fazer na sua empresa. É lei. Entendeu? E a LGPD, ela é respaldada o quê? Qual que é a base da LGPD? São os princípios de segurança da informação. Por isso também que é importante com que você adote os frameworks, certo? Só para frisar, ISO 27001 para compliance, NIST CSR para proteção de nível global, SysControls para implementação rápida de segurança, MITRE-ATT para fazer uma análise de ameaças que um hacker pode usar contra a sua empresa. A partir disso, você consegue ter o compliance com o LGPD. E como que você faz isso? Com o ASO. Você consegue aqui nessa tela mesmo que o Paulo está mostrando, que o ASO ele é bem completo, ter uma visão holística do seu ambiente e a partir disso você consegue ver quais pontos você está em compliance com a LGPD e quais não. E aí a partir disso você traça um objetivo para estar em compliance. Então, finalizando, o ASO ele não é a solução para todos os seus problemas, é importante falar isso. Mas ele é uma ferramenta essencial que você tenha na sua empresa. E pelo fato de ele ser open source e de código aberto, você já não tem o custo inicial com licenciamento. Porque eu falei que eu trabalhei com o Qualys. O Qualys, o custo de licenciamento é bem alto. O Nessus também. Se você utilizar a versão paga, que em muitos casos você vai precisar, porque a gratuita ela tem uma limitação. Se eu não me engano, cerca de 16 ativos que você pode escanear com o Nessus gratuito. Então, para uma empresa aí de médio e grande porte, você vai ter que pagar o licenciamento. Então, o Qualys, o ASO, pelo fato de ele ser gratuito, ele facilita a implementação de um processo de segurança da informação. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, a gente trabalhava com o Greylog, né? Mas o Greylog foi para o modelo freemium. E eu desisti. Entendeu? Aí eu fui para o ASO. Eu focava no Greylog, né? Aí eu cheguei a conversar com o pessoal do Greylog nos Estados Unidos, em Texas. Fiz cola ainda, usando meu inglês macarrônico, né? E o pessoal falou que não, porque tem um espaço que se gastar em disco, aí vai ter que pagar, não sei o quê. Eu falei assim, gente, a gente hoje mora num país que a gente não tem tanto dinheiro assim para gastar com TI, né, gente? Então, assim, a gente tem que ter nossas soluções, a gente tem que se adequar à nossa realidade, né? A gente tem que trabalhar a segurança, né, dentro de um modelo ali que tenha um custo mais acessível, né? É isso. Exatamente. Pessoal, obrigado aí, esse foi o recado, obrigado pela presença da Dial. Sempre a gente tenta trazer um especialista, a Dial saca muito segurança aí. Obrigado a todos que ficaram até agora. E a gente se vê no próximo episódio, no próximo webinar, e o poder do open source esteja com todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.